Quero agradecer ao senador Wellington Dias pela inclusão dos conselhos no debate. E, como ninguém é perfeito, eu sou psiquiatra, como todo mundo, presidente. Tem uma desculpinha, tem um atenuante, eu trabalho com homeopatia e com medicina antroposófica, então vejo uma psiquiatria mais moderna, justamente não porque está trabalhando com os remédios mais novos, mas justamente com os mais antigos e mais naturais. Lembrar aqui que entre o real e o ideal, presidente, tem o possível. E nós não podemos trabalhar com a ideia do ideal, porque o ideal vai nos fazer estar muito longe do que é a prática. A situação da dependência química é uma situação que envolve uma complexidade que não tem como ter soluções simples, mas escolhas adequadas dependendo do momento e do contexto. Né? O que já foi a tuberculose, o que já foi a lepra, o que já foram as pestes da Idade Média, hoje é a dependência química. Toda época, a humanidade tem o seu karma, tem o seu peso, tem a sua cruz. É o desafio hoje. Na medida que a dependência química tem como característica principal um adoecimento da vontade, presidente, que num primeiro momento adoece a força de vontade, então eu prometo e não consigo cumprir, mas depois adoece a boa vontade, eu já não quero mais assumir compromisso nem com o outro, nem comigo mesmo. Entende-se que o adoecimento da vontade, assim como a depressão, não podemos respeitar o desejo do deprimido de se suicidar. Você tem que tentar ajudar, e muitas vezes, depois que a sua química está melhorada, ele realmente se toca de que aquela decisão que ele tinha tomado era inadequada. Eu falo aqui, presidente, quero me restringir a questão dos conselhos. Estou representando, estamos aqui com vários presidentes de conselhos estaduais, e eu trago uma única demanda diante do PLC 37, uma única demanda diante do projeto 7663, deputado Osmar Terra, que é o fato de que o CONAD, o Conselho Nacional Antidrogas, é definido no seu artigo 2º, como sendo o CONAD, ele é representado, ele se intitula é intitulado como órgão normativo e de deliberação coletiva. O que os conselhos estaduais demandam, pedem, precisam, é que, no artigo 8º, da seção 2, que os conselhos de política sobre drogas estaduais, Distrito Federal, municípios, tenham, então, não a caracterização como auxiliares na elaboração de políticas sobre drogas, mas também como normativos e deliberativos. Certo, presidente? Então, a nossa demanda coletiva é específica sobre a questão da capacidade, da possibilidade de deliberação dos conselhos, na medida que senão vão ficar uma mera figura de retórica. Quero trazer aqui a lembrança de que a Lei 6368, de 1976, a primeira lei antitóxicos, assim denominada, teve como característica principal, como comemoração principal, o fato de separar traficante e usuário. Então, isso não é novidade, não. A novidade que tem é que, na época, havia pena de prisão, 2 anos, era o tempo, com direito ao antigo sursi, que era, então, cumprir essa pena em regime de liberdade acompanhada. Outra lembrança que eu quero trazer, né, bem diferente desse conceito que o doutor Dartil está trazendo, é de que todo ser humano é pré-dependente químico por natureza. Qualquer um de nós que for sendo exposto às várias substâncias que existem, ou que forem expostos a uma substância repetidas vezes, desenvolve a dependência química. Isso daí não é filosófico, isso daí dizer que o usuário de álcool está protegido e não vai se transformar em dependente, eu não concordo com o raciocínio. Eu entendo que todos nós temos um sistema nervoso central vulnerável, que todo ser humano só se transforma em ser humano através do lobo frontal e de um treinamento pedagógico intencionado para a humanização. Portanto, nós originalmente somos animais instintivos e que buscamos, presidente, 3 coisas direto e 3 coisas de vez em quando. Queremos comer, curtir e descansar e, ocasionalmente, reclamar, enrolar e apelar. Portanto, o treinamento para tentarmos nos transformar em humanos é um treinamento pedagógico que hoje, enquanto sociedade, não temos podido fazer, na medida que os pais estão fora trabalhando, que os seus filhos estão sendo criados. Não vou dizer que pela internet, que a internet não educa ninguém, informa. Então, essa distância entre a formação e a informação eu vejo como um problema grave. Segundo, controle social, gente, sempre existiu. Desde que a humanidade tentou começar a ser humanidade, nós temos um controle social, muitas vezes maléfico, muitas vezes malvado, muitas vezes maldoso, mas controle social. O laissez-faire, cada um faz o que quiser, dentro da ideia do egoísmo, de que eu estou interessado nas minhas questões e que o resto não me interessa, é algo que, se não for havendo um controle social, a cultura vem disso. A cultura não é individual, a cultura é geral, né? E confundir naturalidade com normalidade, entender porque nós temos uma humanidade impregnada de álcool, que daí ficar impregnada de outras coisas tanto faz, também não posso concordar. Outro item de fundamental importância no meu entendimento é que existe um conceito jurídico, uma figura que é o abandono de incapaz.
Esse abandono de incapaz quer dizer o quê? Uma pessoa que está com necessidade de ser cuidada, que está com necessidade de receber o acolhimento, não no sentido da prisão, não no sentido que já se fez na psiquiatria russa, brasileira e em todo o mundo, mas sim uma necessidade extrema em determinado momento para a pessoa estar com seu estado alterado de consciência. Outro ponto. Uma coisa fundamental é trazer aqui a ideia de que foi colocado por 2 debatedores, que isso não foi discutido, que o projeto não foi conversado. Tem determinadas coisas, presidente, que se for conversando, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Né? E lembra um texto de Guimarães Rosa que fala assim: viver é muito perigoso. Querer o bem com demais força de jeito incerto pode já estar sendo se querer o mal desde o principiar. Querer o bem, ótimo, com demais força erro na dose, de jeito incerto, na forma, na embalagem, na madeira. E ele complementa assim: mas cada um só vê e entende as coisas de um seu modo. Esse eu acho que é o grande problema, que nós precisamos, quero aqui de público, trazer o reconhecimento do colegiado de presidentes, dos conselhos estaduais, a recente aquisição do Dr. Vitor como sendo o coordenador geral da área e a sua temperança, a sua adequação. Nós vimos aqui 2 situações: o deputado Osmar Terra defendendo com afinco as suas questões, o Dr. Marcos Vinícius com afinco as suas questões, mas quero trazer o discurso do Dr. Vitor como sendo um discurso que eu entendo como, pelo menos, teoricamente mais adequado. E a gente sabe que a distância entre a teoria e a prática é grande, mas que toda a prática começa pela teoria. Então, eu quero, dentro do raciocínio, trazer, presidente, a ideia de que nós precisamos de ter um coração mais compreensivo com os posicionamentos do outro. Nós não vamos ter uma lei boa porque não existe lei boa. Lei é sinal que não há uma cultura predominante, quer dizer, quando existe uma cultura predominante, não há necessidade da lei, não é isso? Por quê? Porque já existe uma cultura predominante de adequação. E a humanidade, na sua contínua busca por evolução, está diante de um desafio severo. O desafio da vontade, o desafio do sentido para a vida, o desafio do vazio existencial. Nós sempre lembramos que nós temos 2 tipos principais de dependentes químicos: aqueles que buscam um alívio para a sua dor mental e emocional e, portanto, ele tenta se automedicar com as drogas, e nós temos o buscador espiritual que, não tendo um caminho adequado, pertinente, busca no anestesiamento da sua consciência o que a gente chama então de uma fuga, vamos dizer assim, de uma busca inadequada, bem descrita por um texto de Baudelaire. Baudelaire escreve no poema do Haxixe, em 1861, há 150 anos atrás. Ele fala sobre a relação do ser humano com as substâncias psicoativas. Ele não fala de dependência química, onde ele diz sobre o estado de embriaguez, em geral, ele fala assim: estado este encantador e estranho, do qual deveríamos tirar, se fôssemos sábios, a certeza de que é possível uma existência melhor. E a esperança de alcançar essa existência melhor através do exercício diário da nossa vontade. Então, a questão da vontade é a questão fundamentalmente importante. Nós temos que ter esse sentimento, que é um sentimento mais altruísta, mais filantrópico, de combate ao egoísmo, que é o que predomina na nossa cultura hoje. Temos visto 3 tipos de condutas mais frequentes do que as outras, que são as condutas egoístas, né? As pessoas egoístas que só pensam em si, as pessoas folgadas que não estão nem aí para os outros, e as pessoas egoístas e folgadas que, além de só pensarem em si, não estão nem aí para os outros. Então, penso que a nossa solução, do ponto de vista de busca, não solução para a questão da dependência química ou das drogas, envolve uma evolução espiritual, né? E quando se coloca, como eu vi colocado, que Deus ou outra coisa qualquer, né, está sendo trazida à tona, isso eu entendo como sendo uma desconsideração com relação às pessoas e aos grupos que já têm essa evolução espiritual muito desejável no meu entendimento, muito necessária no meu entendimento. E eu quero fazer aqui diferente, né, da necessidade de uso longo da palavra, reafirmar 2 coisas básicas. Primeiro, os conselhos precisam de ser normativos e deliberativos, certo, senhor presidente? Segundo, precisamos de haver, junto com todo o processo de filosofação, a parte prática, né? Quando o doutor Nartil coloca que as pessoas saem da internação em regime de fechamento, né? Porque elas estão ali num lugar que não é um lugar que elas gostariam de estar. Mas não existe nenhuma comunidade terapêutica que não tenha o princípio do voluntariado. Clínicas de internação é um tipo de coisa, comunidade terapêutica é outra. Então, essa saída, Nartil, quando a pessoa mal sai e recai, é um déficit de qualidade, de eficácia terapêutica. Isso é um fato, sem dúvida nenhuma. O que não gera a conclusão
condição de que as pessoas não precisam, em alguns momentos, em curto período de tempo, serem internadas para desintoxicação, para diagnóstico e para mobilização, para ir, então, para uma instância onde vão estar sendo tratadas ao longo de um período maior, justamente para fazer uma readaptação social. E uma das propostas que nós estamos trabalhando em Minas é de que todo dependente químico que não for portador de um transtorno mental grave, que ele seja, durante a internação, treinado para se tornar monitor ou para se tornar, então, técnico em dependência química e continuar o seu tratamento ao longo da vida, já que eu concordo com o conceito de que não existe uma cura definitiva, existem sim os períodos de acalmia na doença, e que ele vai, então, além de continuar o seu tratamento, produzindo financeiramente o seu sustento através do trabalho com a dependência química. E termino rapidamente com a frase de Guimarães Rosa, também, quando ele fala da necessidade de assertividade e de parâmetros, né? Não podemos pensar que o rio existe que não fosse pelas margens, ou que o perfume existiria se não tivesse a embalagem, o seu vidro. Ele fala o seguinte: eu sei, na verdade, eu acho que eu sempre soube. O que eu sempre pelejei para achar foi uma só coisa, a inteira, cujo significado e vislumbrado dela eu vejo que sempre tive. E que era que existe a norma certa, de um caminho estreito, de cada uma pessoa seguir. E essa pauta, esse norteado, tem que ter, senão a vida de todos vai ficar sendo sempre o confuso nessa doideira que é.